Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas é o sentir e saborear internamente as coisas. Hoje é o 32º domingo do tempo comum. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, peça a sua oração, coloque seu amém. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Antes peçamos a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos com o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo de 10 a 16. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, ele gritou-lhe: por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faz como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez conforme Elias lhe tinha dito. E comeram ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 145, 146. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre e faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Segunda leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 a 28. Cristo não entrou no santuário feito por mão humana, imagem verdadeira, mas do próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 12, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras da sinagoga
e dos melhores lugares no banquete. Eles devoram as casas da viúva, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valia quase nada. Jesus chamou a atenção aos discípulos e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha sobrando, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje é um domingo para vermos como vai a dinâmica do nosso coração. Você vive a sua religião buscando o quê? Já perguntou? Busca as coisas para você mesmo ou busca caminhar à procura de Deus? É para a sua reflexão nesse domingo. Ao chegar em Jerusalém, que era o caminho final de Jesus, ele inicia agora uma série de ensinamentos, falando como é que deve ser o templo, a casa de Deus. E fala também de tudo aquilo que se relaciona a ele: oferta, dízimo, sacerdote, diácono, povo, leigo, leiga, religiosa, religiosa. Ele faz uma grande ponte. Fala sobre as ofertas, sobre tudo, né? E uma das primeiras denúncias que Jesus faz é a necessidade de purificar o templo. Ele fala a respeito da deformação do coração do outro. E diz assim: a minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Não pode ser um covil de ladrões. Jesus, ele provoca uma ira muito forte daqueles dirigentes, teólogos, né? Exegetas, aqueles sacerdotes e escribas que eram muito estudiosos, que faziam as coisas segundo a lei. E Jesus coloca ele entre as paredes. E ali está os fariseus, doutores da lei, os escribas e uma pobre viúva. Olha só. Essa viúva nos ensina a maior oferta que pode ser dada diante de Deus. Só para a gente entender essa liturgia de hoje, naquele tempo, se colocava várias caixas, 13 caixas do tesouro na frente do altar. E quando a pessoa dava a quantia daquela caixa, a trombeta era tocada e todos sabiam quanto aquela pessoa deu. A gente ouviu o barulho cair nas caixas, das moedas. E tudo era de acordo com cada urna. E ali indicava quanta pessoa doou para a casa de Deus. O sacerdote vinha, pegava a oferta, colocava dentro e anunciava em voz alta. Dessas 13 urnas, tinha uma urna que é destinada às ofertas voluntárias, ou seja, aquelas pessoas que vão contribuir menos. Geralmente aquelas ofertas que é destinada aos holocaustos, assim,
que era empregada diretamente ao culto do templo. Então eram as ofertas mais pequeninas. E somadas, todas as somadas, daria o suficiente para cuidar do templo. E aí Jesus fala, né? É um desafio viver na honestidade. É um desafio. Hoje a primeira carta de Reis, no capítulo 17, nós vemos também outro desafio, que é enfrentar a manifestação do amor de Deus. À medida que eu estou em dificuldade, é a medida que eu tenho que colocar para saber como é que está o meu amor por Deus. Será que é um amor constante? Será que é um amor angustiante? Ou será que é um amor que nos aponta uma saída? Elias sai daquele local onde estava, pois lá não tinha chuva. Ele não murmurou. Ele não falou, mas por que eu vou ter que sair daqui, Deus? Como a gente faz, né? Obedeceu a recomendação de Deus e foi buscar auxílio. E quem é que ele avista lá em Sarepta? Uma pobre viúva. E Deus recomendou aquela viúva para Elias. Ela que guardava um restinho de farinha e um restinho de óleo para comer e depois esperar a morte. E Elias faz com que aquela mulher ela tenha mais confiança, autoestima, para que ela pudesse repartir com ele e multiplicasse o seu alimento. O auxílio de Deus é tremendo. Então eu e você, nós precisamos dar essa confiança ao nosso povo. Dizer que a previdência de Deus é ela que não faltará jamais. Ô diabo, o que eu aprendo com essa Elias e essa viúva? Poxa, com a Elias e a viúva eu aprendo que quando eu colocar o pouco que eu tenho a serviço nas mãos do Senhor, milagrosamente voltará tudo para nós. É assim, meu irmão, minha irmã, que acontece com o amor de Deus. Mesmo quando tudo não faz sentido, a gente faz essa experiência de oferecer ao outro um pouco do nosso amor. E assim, esse amor, mesmo um pouquinho, ele se multiplicará. O salmista vai dizer hoje: bendize minha alma ao Senhor. Bendize minha alma a Deus, nosso Salvador. Porque é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, como fala a carta aos Hebreus no capítulo 9. O sumo sacerdote da antiga e nova aliança. Jesus é o mediador de Deus, entre Deus e a humanidade. Jesus não é apenas o sumo sacerdote da nova aliança, não. Ele é o sumo sacerdote, mas também vítima, que ofereceu não o sangue de boi, de ovelha, mas o seu próprio sangue para o meu resgate, para o seu resgate. Ele que se completa na cruz, se doando para todos nós. E naquela cruz que se abre um caminho, um itinerário para regressar, eu e você um dia, ao Pai, rumo a Deus. Hoje Marcos, no capítulo 12, vai dizer: tome cuidado com os doutores da lei, tome cuidado com os mestres da lei, tome cuidado com os fariseus. Eles vivem uma religião buscando a si mesmo, para se vangloriar, para se distinguir um do outro. Quantas vezes eu vejo uma palestra, num encontro, numa formação, alguém querer ser mais do que o outro, mais do que o irmão que está do seu lado, que também dá formação,
mais do seu irmão que está na Assembleia assistindo. Se enche de... Faz a sua exegese, prepara para mostrar às pessoas que a sua mente é diferente da dele. Diminui, irmão, não faça isso não. Nós somos bons porque nós somos corretos. Nós somos bons porque nós somos justos. Então não precisamos buscar vanglória. Deus já te deu o necessário para você viver. Seja um bom cristão, seja diferente do outro. Faça a diferença. Dom Helder falava assim, que quando eu uso a minha inteligência para me enaltecer ou diminuir o outro, eu sou fariseu. Voltando ao texto, tem gente que escolhe na sua vida uma área para Deus não colocar a mão. Não, Senhor, aqui sou eu, aqui é meu, o Senhor não mexe aqui não. Eu idolatro a sua autoimagem e esquece de si mesmo. São os idólatras do seu coração, onde Deus não atinge, onde Deus não consegue penetrar. Não, esse pecado eu não vou tirar não, é meu, você não pode me dizer uma aqui não. E quantas pessoas nós conhecemos assim? Ah, vou para a missa hoje? Vou, mas eu não vou comungar. Por que não vai comungar? Porque eu não quero. Mas não, é porque aquele pecado, aquele osso, ele está roendo, não quer largar. Troca aquele pecado por Jesus. E hoje o Evangelho nos apresenta uma viúva que é doutora na lei de Deus. Olha que importância linda, chamar de doutora alguém que nunca estudou pela sabedoria divina. Porque sua oferta foi tudo para Deus. Era para o mundo, não valia nada, matematicamente. Mas aos olhos de Deus, ela deu o seu tudo. Ofereceu as suas únicas moedas naquela caixa, naquele ofertório. Mesmo no anonimato, porque ninguém falava o nome de ninguém que colocava naquela caixa. Mesmo que o sacerdote não reconhecesse, mas Deus, ele reconheceu. O diácono, e por que ela deu tudo? Puxa, ela estava professando a mesma fé que aqueles que confiam na presença de Deus fazem. Ela dizia, ela achou que ia devolver a Deus tudo o que ela tinha, tudo. Não sabia onde buscar mais. E eu vou devolver para Deus para ele me dar de volta. Deus não quer que você pegue seu dinheiro e jogue na igreja, não. Pelo amor de calma, né? Mas você quer dar o seu tudo, o seu coração, a sua entrega, a sua permanência. Eu conheço uma pessoa que uma vez fez um desafio, pegou o salário do mês, deixou na igreja, todo na igreja. Quando foi para pagar as contas, não conseguiu. Deus não quer de ninguém não, viu? Deus não quer esse sacrifício não. O maior sacrifício é o nosso coração que Ele quer. Eu que preciso me devolver a Deus. E o que eu quero, eu que preciso colocar nas mãos de Deus o meu talento. E dizer para Jesus, Senhor é o único mestre meu. Eu me dou a Ti. Essa mulher disse a Jesus, eu dependo 100% da providência divina. É uma fé que tem Jesus como seu Senhor. Aí está a grandeza dessa mulher. É uma mestra na lei. Ela não tem teoria bíblica, não sabe de religião, mas tinha prática. Ela procurou aquele que tem todas as coisas. Para aquela viúva, ali estava-se a última esperança. E como o pobre tem tanto para nos ensinar. Quando o pobre se reúne numa comunidade, cada um leva um pouquinho, aí multiplica tudo. Vivamos como adoradores de Deus. Nos rendamos a Deus e
pela sua graça, ofertemos o nosso tudo, não como distinção social, nem para recompensar nada a Deus, nem para tirar uma área da minha vida que foi prejudicada. É na confiança da bondade e da misericórdia. É preciso acreditar, meu irmão, minha irmã, no valor incomensurável de 2 moedinhas. Quantas viúvas estão espalhadas em nosso mundo, também colocando as suas moedas e pedindo a Deus: recebe, Senhor, o meu tudo. É muita mãe, é muita avó, é muita tia, rezando pela sua família, entregando a Deus tudo aquilo que ela não pode fazer, tudo aquilo que ele não pode devolver a Deus. Então peçamos essa graça a Deus de aprender essa grande lição com essa viúva, que significa a verdadeira piedade, a piedade autêntica, que é oferecer a Deus tudo da sua vida, do seu ser. Quando eu ofereço tudo da minha vida, do meu ser, eu sou dizimista da minha igreja. Devolver tudo que eu tenho na minha vida, eu sabia ofertar na minha igreja, ao domingo. Eu tenho um compromisso do dízimo todos os meses. Ali está o meu tudo. Ali está minhas 2 moedas. Então você e eu, com essa liturgia de hoje, fomos convidados a ofertar, a sermos dizimistas da nossa paróquia, onde nós moramos. Não entreguemos a Deus o resto, mas que eu possa devolver e me devolver também a Deus com o que tenho, com o que eu sou, com o que Deus me deu. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.